gente está falando tem a ver com quem é a Sol, né? Eu falo que eu não sabia que eu era uma mulher negra, eu me descobri uma mulher negra, eu já tinha quase 30 anos, Aham. né? E eu trago algo também, é muito desconfortável para mim também ser uma mulher negra que não é uma mulher preta retinta. E aí, né, as pessoas, mas você não é tão negra, mas você não é negra. Então, se a gente sempre cai nesse lugar de um não lugar, então o que que eu sou? Porque eu não sou indígena. Não posso dizer, É. falar que eu não sou indígena. Não posso falar que eu sou preta. Ao mesmo tempo, as pessoas têm gente que, se eu rapar a cabeça, eu fico mais embranquecida. Aí eu perco os cachos, eu falei, gente, mas quem sou eu então nesse lugar, né? Aham. Então, até eu falo, até no na minha dissertação de mestrado, que eu fiz em 2021 na UEM, eu termino assim: você que me lê enquanto uma pessoa não negra, né? é, Se você convencer a Casa Branca de que eu não sou essa pessoa, e eu passar a ser tratada enquanto uma pessoa de privilégio na sociedade, eu mudo esse lugar de fala. E mudo, entendeu? Não tem problema nenhum. Só que enquanto eu for tratada enquanto uma mulher negra, uma mulher, né, estereotipada, enquanto a baiana fogosa, a mulata, né, a negra raivosa, ou Aham. Aham. um corpo estereotipado enquanto objeto de desejo, porque eu também já fui nesse lugar, quando eu me descobri uma mulher negra, foi dentro também dessa perspectiva, porque eu lembro quando eu era adolescente, cabelo todo encaixeado no meio das costas, bundundinha, peitudinha, né? Beição, bocona. E eu sempre fui muito assediada na rua. Muito. Inclusive, eu escutava coisas absurdas de homens de carrões, brancos, bem brancos, mais velhos, e eles passavam, mexiam comigo, eu ignorava, e aí eles ofereciam dinheiro. Mas não foi uma vez, foram muitas vezes. Falo, caramba, o que que é isso? Será que eu tenho cara de ser Cara, uma mulher, né, que vende o meu corpo? Eu falei, aí depois, quando eu acessei a teoria da Sueli Carneiro, falando dessa desigualdade de gênero e raça, esse estereótipo da mulher, da mulata, da morena gostosa, fogosa, boa de cama. Aí eu falei, eu sou essa mulata aí. E aí tem um cara que fala assim, que é um sociólogo branco, e hoje ele está enquadrado ali, pelo menos por nós, enquanto pesquisadores negros, como que é o Gilberto Freire, como um dos caras que contribuiu com as teorias raciais no Brasil, que é o que sustenta o mito da democracia racial, que é o que sustenta, teoricamente, uma ciência que sustenta essas narrativas universais de desigualdade no nosso país, né, racistas. E ele fala assim: branca para casar, aham. preta para trabalhar e mulata para full, pontinho, pontinho, pontinho. Eu falei, fila de uma mãe, eu sou essa pessoa aí que ele falou que é para. Aham. E aí, quando eu entendi que eu era uma mulher negra, parda, né? A morena, fogosa, a baiana retada. E isso, teve um fato, vou trazer aqui, 2022, no meu ano sabático, a gente tem que ter outro É um ano podcast só só. para o ano sabático. Só pro ano sabático Eu mesmo. estava em Ubatuba Aham. e fazia tempo que eu não caía nesse estereótipo. Fazia um tempo que eu não vivia algumas Aham. situações assim, né, desse corpo objetificado enquanto uma carne na prateleira que tinha preço para ser consumida, né? Porque eu também comecei a transitar em outros espaços. Eu estava no meio corporativo, é, eu estava num espaço extremamente branco, onde o meu corpo não era atrativo, entende? Eu já estava no outro lugar lá, porque também o racismo ele vai mudando, né? Vai. De cara, ele vai mudando. Em determinados lugares você lida enquanto empregada doméstica, que você lida enquanto um pedaço de carne, né? Um objeto de desejo. Aqui você lida quando e eu estou falando pela minha experiência e minha Sim. vivência. Teve uma empresa que eu Acho que muita gente trabalhei, vai se identificar, né? e aí eu lembro de um amigo meu falava assim, nossa, só você tem uma beleza exótica, e ao mesmo tempo eu lembro de uns senhores lá dentro, assim,
que ficava olhando pra mim assim, igual. Aí minha amiga: "Sol, você já percebeu isso?" Eu falei: "Sim, já percebi e eu entendo muito bem que esse olhar quer dizer", entende. Eu falei: "Amiga", eu falei: Casa Grande Senzala, explica isso, né, esse objeto de desejo, querendo, né, Aham. querendo me pegar, né, à força ou por troca". E aí quando eu fui para um outro espaço, eu virei a feminista brava. Sol não mexe não, com a Sol, né. Então vai mudando, e aí então fazia tempo que eu não era esse objeto de desejo ali dentro daquele espaço. Aí quando eu fui para Ubatuba, eu lembro de estar caminhando na orla e uns homem, uns velhão branco, passando por mim e ficava olhando para mim, parecia que eu era um ET. Eu falei: "Gente", mas na verdade era um pedaço de carne, né, para eles. E eu entendo esse olhar hoje, eu tenho consciência disso. Eu ficava: "Gente, que coisa, né". E aí teve um dia eu e uma amiga minha num bar, japonesa ela e eu, mulher negra, e a gente foi tomar uma cervejinha, a gente foi para um samba em Ubatuba, e aí o que que aconteceu? Eh, Chegou um cara na nossa mesa. "Aonde vocês estão?" "Ah, a gente está no hostel, tal". Daí o cara falou assim: "Vocês são as meninas, vocês são as meninas de tal coisa?" Eu falei: "As meninas?" Aí minha amiga olhou pra minha cara: "Só que menina é essa que esse povo tá falando?" Aí é impressão minha ou eles, né, deu Aham. insinuar que a gente era garota de programa. Aí eu falei: "Não é impressão sua não, é isso mesmo que eles quis dizer, ele queria saber se a gente era as meninas desse lugar". E aí a gente saiu: "Vamos embora, que nojo", eu ela assim, desorientada, ela nunca viveu isso, isso pra mim, né. Terça-feira. E aí a gente saindo, conversando, aí isso no mesmo dia, no mesmo instante ali, logo em seguida. Aí a gente caminhando ali na rua de Ubatuba, aí passa uns cara e buzina pra gente, enfia a cabeça para o lado de fora do carro, e aí assedia ela. Fala: "Ô gostosa, não sei o quê". Daí eu e ela ficamos assim, né. Aí a gente estava conversando exatamente do que aconteceu. Aí ela falou assim: "Sol", mas eu falei: "Amiga, isso aí é racismo, a gente é isso, né, eu nunca vivi isso". Eu falei: "Então, porque você é uma mulher japonesa. Eu não, eu sou uma mulher negra, então isso é comum para mim, né, pelo menos era até eu tinha Aham. vivido muito isso". Aí ela falou: "Não, Sol, mas eu também sou assediada enquanto mulher". Eu falei assim: "Você é assediada enquanto mulher, não enquanto mulher negra. Sabe a diferença? É que você é bonita e gostosa. Você é assediada em um outro lugar do machismo. Mas quando você fala pra mim: 'Sol, nunca fui confundida com uma garota de programa'", eu já fui várias vezes confundida como uma garota de programa. Você entende? Hã. Aí ela falou: "Agora eu entendi", Putz, né. Agora entende o esse negócio pegou recorte? pesado. Aham. Do machismo se manifesta de uma forma, mas o racismo e o machismo se manifesta de outra. Por isso que colocaram a gente numa cumbuquinha de que nós éramos garota de programa. E eu só queria sambar. Ela só tomou essa porque ela estava com você. Aham. Bro, isso é pesado, bro. Então, É. e quando a gente vai pesquisar, estudar, que nem hoje eu sou graduada em serviço social, tenho 5 especializações, tenho o mestrado, estou caminhando para o doutorado. Você também começa a viver outras experiências do racismo e você começa também a entender a sociedade em um outro viés, né, porque daí né, ó, 5 especializações, mestrado. Eu lembro quando um gerente meu, isso em 2021, falou para mim assim o seguinte, numa reunião, tá, reunião de trabalho: "Nossa, Sol, não imaginei que você fosse tão inteligente como você é". Aí a gente cai em outro lugar, você entende? "Não imaginei, não imaginei que você fosse tão inteligente como você é". Olha o lugar que você cai de novo. E eu achei, por um instante eu falei: "Nossa", Cara, pra né, me mim. reconheceu enquanto uma mulher inteligente. Não, ele foi literalmente reproduzindo de novo É. o preconceito. Uma. Não só um preconceito também. Eu acho que acaba sendo. A pessoa fica tomada de. Ah, não, é preconceito só mesmo. Eu ia falar, tomada de pressuposições, mas esses são preconceitos, né? Pronto.
É, racismo, É, né. Porque daí você entra naquele lugar também, né, Fade. conceito É, prévio. aí é outro lugar do racismo, né, como ele opera. Aham. Aí você cai no lugar assim, eh, qual é a cara ou estereótipo de uma mulher inteligente? Não, uma mulher não, de uma pessoa inteligente. Eu É. fiz um teste, joguei no Google, que eu Aham. vou tô pra dar uma palestra, pra uma empresa, e aí eu joguei no Google, porque tem coisa que eu adoro jogar no Google. Aí lá assim, ó, pessoa inteligente, aí cliquei, aí apareceu Um monte de imagens. primeiro Einstein, Aham. que daí a gente já assimila Einstein. Ok. Aí um monte de homem branco, de terno, e aí depois um monte de mulheres brancas de óculos, todos de óculos, até os minis, as crianças pequenininhas. Aí tem um que fizeram o quê? Um menininho branco e fizeram uma imagem dele de Einstein, um pequeno Einstein. Ou seja, quem vai olhar para mim enquanto uma pessoa inteligente? Que estereótipos que nós temos socialmente construído de uma pessoa inteligente? Aham. Entende? Então, é assim que o racismo opera no dia a dia, na nossa vida de corpos racializados. Se você sentar com uma mulher preta, retinta, e escutar a história dela, é outra história e é outro lugar, é outra forma que o racismo opera na vida dela, mas não deixa de operar. Fiquem ligados aí no próximo, a pessoa que vai sentar nessa cadeira, ela é essa pessoa que eu falo. É.